Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos fazer aqui um vídeo em respeito a Ayrton Senna, porque o Twitter me deixou mentalmente abalado com o que foi feito ontem, né? As páginas de fãs do Neymar, esse tipo de página, Neymar Fan Account, Neymar Brasil, Central do Neymar, resolveram colocar uma narrativa de que o jogador é maior para o esporte do que o Ayrton Senna, né? Gente, é por isso que eu entendo às vezes aqueles caras que ficam falando que o jovem tem que acabar. É por coisas como essa, né? Porque o tricampeão mundial, colocado por alguns como o melhor piloto de todos os tempos, isso não é só no Brasil, tá? Isso tem que ser dito, né? Isso tem gente, até jornalistas lá na Europa, em todo lugar do mundo, que consideram o Senna o maior piloto de todos os tempos. Não é minha visão, inclusive, tá? Eu acredito que o Michael Schumacher é o melhor piloto de todos, mas isso aí é uma questão de visão e o Senna está no debate. Isso é nítido. O Senna está sim no debate de melhor piloto da história da Fórmula 1. E o pessoal quer comparar o cara com o Neymar, não faz sentido em nenhum tipo de aspecto, nem no aspecto técnico. Para o esporte, o Senna é muito maior do que o Neymar é para o futebol. O Neymar é um cara, obviamente, grande, tem toda a sua história marcada. Mas eu vejo o Neymar, se a gente fosse pegar um cara na Fórmula 1, ele é tipo o Gilles Villeneuve, o cara que foi showman, que fazia um monte de espetáculo, claramente tinha muito talento, né? Mas no final das contas a gente lembra muito mais por isso do que por ele ser um campeão mundial. Tem gente que falava que Gilles Villeneuve era o melhor piloto da história e claramente não era. Inclusive, em 79, o companheiro dele foi campeão mundial, um piloto que quase ninguém conhece, o sul-africano Joe Scheckter. E assim, o Scheckter ganhava por ser regular. Ele não era tão talentoso quanto o Gilles Villeneuve, mas não batia tanto, não fazia tanta lenha. E o Neymar é isso, né? Um cara que tem tanto talento, mas desperdiça tudo isso, né? É um cara que não é tão compromissado com o esporte, é um cara que aos 31 anos de idade está no Al Hilal, no futebol saudita. Com 31 anos, se não me falha a memória, era a idade que o Senna tinha quando foi tricampeão mundial de Fórmula 1 e estava numa das equipes mais consagradas da história do automobilismo, com a McLaren. Então, assim, a carreira do Senna na Fórmula 1 ela é histórica, a gente debate isso até hoje, a gente está falando do Senna 29 anos depois da morte dele, isso diz o tamanho dele, e assim, é questão de técnica, o Schumacher, Senna, o Prost, Jim Clark, Fangio, até mesmo Lewis Hamilton, Jack Stewart, essa é a prateleira do Senna, o Olimpo do seu esporte. O Neymar, ele agora está sendo comparado a jogadores como o Di Maria, o Thomas Miller, mas assim, ele tem mais talento que esses caras, mas esses caras, pelo seu comprometimento ao esporte, por sua dedicação, construíram carreiras até mais vitoriosas e mais consagradas do que o brasileiro. A gente vai lembrar mais do Neymar pelo que ele poderia ter sido do que ele realmente foi. E assim, a gente tem que falar também dessa questão, né? Porque esse debate foi erguido pelo argumento mais imbecil que eu já vi, de seguidores em redes sociais pela fama no mundo, né? Primeira coisa a ser dita, né? Tipo, quase todo mundo no Brasil conhece Ayrton Senna. A bolha de redes sociais, ela não pode ser uma métrica para isso, né? E como as pessoas conhecem? Todo mundo conhece o Neymar no Brasil, ok. Mas todo mundo gosta do Neymar? Porque o Senna é quase um santo. Você falar mal do Senna já dá problema. Eu me lembro uma vez que eu fui defender o Schumacher como o melhor da história, não foram poucos brasileiros que falaram vamos colocar o Dick Vigarista acima do Ayrton Senna. Cara, o Ayrton Senna é quase canonizado dentro do Brasil e as pessoas têm que entender o contexto que torna o Senna tão grande, né? Porque assim, ele surge num momento que obviamente era propício, né, para a Fórmula 1 dentro do país. O Brasil não era campeão do mundo desde 1970 e vivíamos uma geração até vitoriosa na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi campeão em 72, 74, Nelson Piquet em 81, 83 e 87. O Senna surge antes do terceiro título do Piquet, ele entra na Fórmula 1 em 1984, aí ele já dá aqueles espetáculos, a corrida na chuva em Mônaco, né, que ele sai lá de trás, uma pista tão difícil de ultrapassar, com o carro da Toleman, chega na segunda posição e estava se aproximando do líder, o Alain Prost, né? Ali a gente via o jovem talento que poderia iria, né, abalar o mundo da Fórmula 1. Ele vai para Lotus, né? E ali na Lotus já ganhava algumas corridas, já dava o seu espetáculo. E ele começou a ganhar o povo brasileiro depois que na Copa do Mundo de 86 o Brasil foi eliminado. Acho que um pouco depois disso teve uma corrida, acho que ele ganha e ele pega uma bandeirinha, na época pequena, não tão grande quanto as outras que ele chegou a carregar. Ele representa, e a gente tem que lembrar, 1986, governo Sarney, hiperinflação, pobreza por tudo quanto é lado, o Brasil estava um caos, né? O que a gente acha o Brasil ruim hoje, vocês não fazem ideia do que era na década de 80 e 90, né? Assim, a inflação que era 5.000% ao ano, hoje a gente reclama quando está 10% ao ano, entende? A vida no Brasil era muito mais complicada e o Brasil sempre foi um país carente de heróis, né? A gente não tem muitos heróis no esporte, né? Mas quando eles aparecem, eles são imortalizados.
É o caso do Guga. O Guga, no início dos anos 2000, era um dos grandes heróis do esporte, né? Pô, o brasileiro que foi se destacar no tênis, ganhar Roland Garros 3 vezes, né? Então, assim, o Senna, ele foi isso ao máximo, né? Porque ele virou o grande nome de um esporte mundial como a Fórmula 1. Ele é idolatrado, por exemplo, até na Itália. Tem estátua dele fora do circuito de Imola, até por razões óbvias. Tem estátuas deles até no Japão, entende? O Japão tem o Senna como herói, né? Até porque era a McLaren Honda, né? A Honda dava os motores para a McLaren testar. Ele era um dos grandes heróis e conquistou seus 3 títulos mundiais no Japão, né? E assim, né? Na Lotus foi aquilo, aí depois rivalizou com o Alan Prost. Isso aí é tá na história da Fórmula 1. Para muitos, a maior rivalidade da história, Senna e Alan Prost. E assim, né? Foi lá conquistando vários títulos. Durante muito tempo teve o recorde de pole positions. Ele é o melhor piloto de classificação da história. Ele tem os espetáculos na chuva. Todo mundo fala da volta mágica de Donington Park, né? Então, assim, você vê o currículo do Senna, tudo que ele já foi capaz de fazer no automobilismo, o quanto ele é idolatrado até pelos pilotos que estão hoje na Fórmula 1, né? O quanto que ele é reverenciado. Toda vez no 1º de maio, as pessoas lembram da história do Ayrton Senna, postam até corridas dele. Você vai comparar isso ao Neymar, que tem números, tem momentos grandes no futebol, mas qual é o grande momento do Neymar? É aquele golaço que ele fez no Santos, né? É a Champions que ele ganha com o Barcelona, entende? Tem o 6-1 contra o PSG e tudo isso. Ok, mas eu não acho que tem o mesmo tamanho do que o Senna foi capaz de construir, ainda mais no esporte individual, né? Onde o atleta fica até mais em evidência, né? Tipo, no esporte de futebol, você tem que estar muito destacado para você estar em evidência como o Messi e Cristiano Ronaldo fizeram. Então, assim, não é simples você ter destaque dentro do futebol, né? E na Fórmula 1, né, se você estar ali dentro do carro, depende só de si mesmo, né? Isso acaba também engrandecendo muitos feitos que eles fazem. Isso vale até pro tênis, o Djokovic, o Nadal, o Federer, que também são caras gigantescos do esporte. Então, é aquela história, né? A gente está vendo aqui uma comparação que não faz sentido nem na questão técnica. Senna, assim, pro esporte dele, ele alcançou ficou muito mais próximo da perfeição do que o Neymar. E o inconsciente do povo brasileiro, ele era um herói de uma época que o Brasil só tinha ele para se alegrar. Eu acho que até um jeito de ver isso, que o pessoal ficando de redes sociais. O Ayrton Senna fazia lanchonetes e bares ficarem abertos até as 3 da madrugada para ver o Grande Prêmio do Japão, para ver corridas de madrugada. Ele fazia esse tipo de evento ter mais de 20 pontos de audiência. O Neymar no Sauditão não vai levar 5 pontos direito. E a tendência é cair a audiência, né? Porque as pessoas literalmente não se importam com o Campeonato Saudita, né? Vão ver o Neymar agora e a audiência depois cai. A Fórmula 1 chegava a bater 50, 60 pontos de audiência na época do Senna. É o que um jogo da seleção brasileira tem hoje. Entende? O Senna era capaz de fazer a Fórmula 1 no Brasil ter quase tanta audiência ou até mais do que o futebol. É isso que ele era capaz de fazer, é o que ele representava, né? E o cara, assim, literalmente, eu acho que o único hater brasileiro do Ayrton Senna na época era o Nelson Piquet. Mas que de resto, né? O Senna era um cara completamente idolatrado, né? E assim, né, um cara que evitou polêmicas fora do grid, né? Teve, obviamente, toda aquela questão com o Piquet dentro do paddock, né? Óbvio que ele teve lá um relacionamento com a Xuxa e tudo isso, mas o Ayrton Senna acaba sendo, assim, uma inspiração no esporte brasileiro muito maior. Eu acredito, assim, que o Ayrton Senna tá num panteão muito difícil de a gente mensurar, né? Tipo, ele pode estar, talvez, em listas ali com o Michael Jordan, Phelps, né? É uma pena que, assim, ele morreu, né? Infelizmente, aconteceu aquela tragédia em 1º de maio de 94, né? E isso torna, talvez, o Senna ainda maior, né? Tipo, o cara morreu dentro da pista, liderando uma corrida, com o rival dele na disputa pelo título, na época o Michael Schumacher de Benetton, né? O jovem talento que queria conquistar o primeiro título e viria a conquistar 7, né? E assim, tava atrás dele. Então, assim, tinha todo o contexto que torna a morte do Ayrton Senna ainda maior, né? E assim, quem vê um velório, as imagens do documentário, é um negócio inacreditável, né? O Brasil inteiro parou. O velório do Senna foi transmitido em TV aberta durante horas. Acho que 10 horas de velório, isso em homenagem ao Ayrton Senna. A Globo parou a programação dela para falar do velório do Ayrton Senna. Esse é o tipo de tamanho que o Ayrton Senna tem. Para mim, ele é, acho que para muita gente, o maior herói da história do esporte brasileiro. Eu acho que é até heresia comparar ele ao Neymar, que no final das contas coleciona muitas polêmicas fora, assim, do futebol. E assim, né, a gente tá vendo a carreira deles 31 anos, com gente vendo o que atletas são capazes de fazer nessa idade. Lewandowski, o Messi, o próprio Cristiano Ronaldo até pouco tempo atrás, agora ele tá também no Saudita, né? Mas olha, por exemplo, o Djokovic, o Nadal, que eles foram capazes de fazer. E o Neymar com 31 anos indo para ganhar dinheiro na Arábia Saudita, acho que isso já diz muito, né? É errado comparar o Ayrton Senna com o Neymar, né? Para mim, o Ayrton Senna dentro do esporte brasileiro, só o Pelé tem comparação. Então, gente,
Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.